Ok. Pessoal, para quem não me conhece aí, eu sou professor de matemática. Alguns alunos não teve contato comigo ainda, no começo do ano, quando estava semipresencial. Aí veio essa problemática, né, do vírus, mas a vida continua. Para quem não me conhece, então, eu sou o professor André, quem ainda não viu minha cara, professor de matemática aí de vocês. Mas vamos lá, vamos pro que importa. É, Nas atividades que eu enviei, falava sobre números, os números, como que os números surgiram. E aí tinha as atividades lá de forma construtiva, de forma que você ia aprendendo passo a passo como que os números foram sendo estabelecidos pelo mundo aí. Ah, e aí teve a existência dos números romanos, dos egípcios, dos babilônios. Eu vou fazer uma leve revisão em cima da apostila nossa. Vamos lá então. Bom, pessoal, ó, olha só, aí temos aqui, ó, civilizações e os sistemas de numeração. Isso aqui é a nossa apostila aí, né? Então a gente, naquelas atividades, foi falado de todas essas questões em forma de atividade, de forma que vocês pudessem aprender sobre os números, resolvendo aquelas atividades. Então, assim, relembrando, existia aí na história do mundo, né, várias regiões que tentaram fazer números, né? Então, olha só, antes de Cristo, vamos pegar aqui, ó, o número hindu. Olha só, o número hindu aqui, ó, 2500 anos antes de Cristo, eles tinham iniciado um sistema de numeração lá, ok? Olha a chinesa aqui, ó, 5000 anos antes de Cristo, eles já tinham inserido um sistema de numeração também. A civilização chinesa é muito antiga, para quem não conhece. A chinesa e a indiana, que é a hindu, é muito antiga, assim como as africanas. Olha só, o sistema babilônico, que foi comentado nas atividades, olha lá. Entre 3500 anos antes de Cristo e 500 anos antes de Cristo foram avaliados lá, sistemas de numeração foram encontrados lá. E o sistema romano, que é muito conhecido, ele é olha só, de 500 anos depois de Cristo. Varia entre 500 anos antes de Cristo e 500 depois de Cristo. E tem os maias também, ó. 500 anos antes de Cristo eles também tinham números. Os maias aqui é importante saber, porque eles estão na América, olha só. Então aqui na América já tinha matemática, né? Na mão dos maias aí já tinha um bom conteúdo de matemática sendo avançado. Existe também o sistema egípcio, olha só, de 4500 anos antes de Cristo, também existia aqui, ó, no norte da África, o Egito, já existia também o sistema de numeração deles. Então vamos ver mais ou menos como que era esse sistema de numeração aí. Mas percebam, antes de mais nada, que o número mais antigo, o sistema de numeração mais antigo é o chinês, que data de 5000 anos antes de Cristo. Depois vem o egípcio e depois o babilônico, certo? O babilônico, gente, era uma região que as pessoas, os habitantes de lá, precederam o Império Romano. Antes do Império Romano era o Império Babilônico, aí era foi o que deu, foi das regiões que somaram aí para formar o Império Romano. Olha só, pessoal, como que é até engraçado, né? A forma dos símbolos egípcios. Olha lá, se vocês perceberem, ó, esse primeiro quadro são símbolos egípcios. Então, olha lá só, 100 mil representava um peixe. Olha só que loucura, hein? O 10 mil, olha, quem conseguiria desenhar isso aqui? Já imaginou se vocês tivessem que desenhar 1 milhão com esse símbolo? Olha que esquisito. O 10 mil, um dedo dobrado, olha só. Imagina a dificuldade. Mas como raramente eles admiravam muito os números, era até relacionado a deuses muitas vezes. Então, e eram poucas pessoas que usavam números, apenas os cientistas da época. Cientistas não, os grandes pensadores, né?
Então para eles não havia dificuldade em poder usar símbolos complicados. Eles usavam pouco, né? Mas olha só. Então tem vários. Olha essa flor de lótus. Olha isso aqui. Como que você iria desenhar isso, hein? Olha que complicado. Mas beleza. Continuemos. Então, olha só. E todos esses números, eles conseguiam fazer os números somando, né? Colocando um do lado do outro. E pode ser que eles somassem ou multiplicassem e aí formassem os símbolos deles, né? De forma sequencial aí. Então, olha só, o 38, ó. O 38 aqui, ó, tem dois exemplos, quatro exemplos. O 38, o 162, né? 162. Olha só. Então eles colocavam lá três calcanhares, né? Que representava 10. Então, olha lá, três calcanhares, então 3 vezes 10, 30. Olha lá, então aqui tem 30, 10 mais 10 mais 10. E depois ele ia contando as unidades com esses pauzinhos, ó. Aqui, ó, os pauzinhos aqui, ó. Tô olhando no símbolo ali, ó. Ó, esse aqui tá aqui. Beleza? Olha lá. Então, era assim que eles iam somando. Vamos ver mais sistemas. Sistema de numeração babilônico. Olha só, eles tinham lá também a unidade e a dezena apenas. Aí tem os símbolos deles aqui. Aqui, ó. Esse. Olha só que legal, né? Aí tem sistema de numeração romano, que é bem famoso. O sistema de numeração romano, ele é bem conhecido, né? Que tem esse aqui, esses símbolos aqui, certo? Mas olha só, você tinha vários símbolos, né? Lembrando que no nosso sistema de numeração a gente usa apenas 9 símbolos que representam todos os números possíveis e esse número vai para o infinito. Aqui olha o tanto de símbolo que eles precisavam, certo? Tinha um símbolo para o 1, pro 1, um símbolo para o 5, um símbolo para o 10, um símbolo para o 50, um símbolo para o 100, um símbolo para o 500, um símbolo para o 1000. A gente não tem esses símbolos para a gente. Cada número desse aí é apenas uma combinação dos 9 números que conhecemos, certo? Eles não. Perceba a diferença do 2984, que tem aqui, ó. 2984. Olha o tamanho do número a forma que eles escreveram, olha o tamanho que o número ficou. Imagina vocês terem que fazer contas com números desse jeito aí, como que seria complicado, né? Mas olha só. Então você tem aí você tem o M, olha lá o M, a letra M que significa o 1000. Então, olha lá, tem 1000 mais 1000, 2000. Aí depois a letra C, 100, 2100. Aí tem o M. Cadê? Olha lá, 1000. Então, 1000 menos 100, 900. Então, 2900. Tá? Então, toda vez que quando o milhar está do lado direito, quer dizer que é uma subtração. Então, se está CM, significa que é 1000 menos 100. Se fosse isso aí você vai perceber, por exemplo, no número 4 também. O número 4 lá, que é o IV, né? Lá no fim, ó. O 4 de 2984. O IV significa 4. Por quê? O 5, porque o V está do lado direito. Então significa que é uma subtração. Porque sempre o número menor, se tiver do lado esquerdo, significa uma subtração. Certo? Então olha lá, ó. O V é o número 5 ali em cima. Certo? E o 1 é uma unidade. Então o 5 é maior. Se o V estiver do lado direito, significa que é uma subtração. Então é 5 menos 1, que representa 4. Então olha a dificuldade que é para tentar montar os números deles, né? E todos eram assim. Olha só.
Aí depois vem o sistema de numeração chinês. O sistema de numeração chinês ele usa multiplicação e soma. Olha só, aí data de 5.000 anos antes de Cristo, hein, gente? Eles já usavam esses tipos de contas de multiplicar e somar já para montar o sistema de numeração deles. Há 5.000 anos, hein? Olha como eles estavam à frente. Olha só. Então eles têm aqui o símbolo que representa o 1, o 2, o 3, morreu. Aí tem o 4, o 5, 6 e vai até o 100. Quer dizer, vai até o 9 e depois tem um símbolo para o 10 e um símbolo para o 100. Não tem o símbolo para 1000 e tal, certo? Aí tem um exemplo aqui embaixo, ó. O sistema de numeração chinês é interessante. Tem aqui, ó, o número 57. Então, ele tem algo parecido com o sistema romano, que depende da posição que o número tá, pode simbolizar uma multiplicação ou uma soma. Então temos aqui, ó, 57. Aqui, ó. O 57 ele tem que ser o símbolo. Ele colocou aqui o símbolo deixa eu caçar aqui em cima, aqui do 5, certo? Ele colocou o símbolo do 5 aqui em cima. Deixa eu marcar de novo. Ele colocou o símbolo do 5 do lado esquerdo, certo? E do lado direito, ele colocou o 10. Então significa que é 5 vezes 10, porque a unidade está do lado esquerdo, certo? Unidade, gente, é de 0 a 9, tá? Para quem não lembra. Então a dezena, ó, é aquela cruz ali. Então ele colocou a unidade do lado esquerdo nosso. Então significa que é 5 vezes 10. Olha só. Que resulta 50. E depois ele soma o número que falta. Ele vai e soma o número 7 aqui por fim. Por fim ele soma aqui o número 7. Opa. Aqui, ó. Aqui está o número 7. Beleza? Então, e o número embaixo é 215. Então, o que ele vai ter que fazer? Ó, existe o número 100, um símbolo para o 100. Então se eu quero fazer 200, eu vou ter que colocar a unidade do lado esquerdo. Porque toda vez que a unidade está do lado esquerdo, significa que está multiplicando. Então aqui, ó, unidade número 2 está do lado esquerdo. E a outra unidade, ó, que representa 100, do lado direito. Então significa que é 2 vezes 100, 200. Aí aqui vai estar errado. Ó, aqui o exemplo que está aqui na apostila. Mas aqui é o seguinte. O número 10, ó, ele está do lado direito, né? E aqui na frente dele está o número 5. Certo? Na frente dele está o número 5. O que seria uma multiplicação. Mas isso não está correto. Teria que ser trocado. Tem que vir a cruz, teria que vir na frente. E o número 5 depois. O número 5 teria que ficar do lado direito aí. Que simbolizaria uma soma. Então, toda vez a unidade do lado esquerdo, multiplicação. Unidade do lado direito é uma soma. Então aqui eles estão trocados, né? Mas seria então esses dois pauzinhos, esse outro símbolo do 5, depois vinha a cruz e depois esse último símbolo aí que parece um 4 de ponta cabeça. Beleza. E aí entra finalmente o nosso sistema decimal. Essa é a história aí dos números, né? Então olha lá, ó, sistema decimal. Então tem lá um rapaz lá, um árabe lá, né? Que o nosso sistema é um número indiano, que foi evoluído, mas é um número indiano. Então, pessoal, dando continuidade aí, ó. Então, o sistema de numeração decimal, olha só, vamos ler aí, ó. Ele fala, ó, meu rebanho, a historinha, né? Meu rebanho de ovelhas aumentou. Preciso organizar uma forma de contar quantas ovelhas retornaram depois que ficam soltas no campo, certo? Então tá lá, ó, um primeiro símbolo ali, primeiro desenho ali, ó. Aqui. Aí depois continua. Fala, para cada ovelha associa uma pedrinha. Olha lá, ele tá com 3 pedrinhas na mão.
1, 2, 3. Beleza. São 3 pedrinhas, 3 ovelhas. Beleza, tá aqui, ó. Aí depois ele vai lá, continua os quadrinhos. Coloco nessa cova as pedrinhas conforme a quantidade de ovelhas. Então lá, ele colocou dentro do buraco lá 5 pedrinhas. Então tem 5 ovelhas. Depois ele tem que contar todas para trazer de volta, porque elas saem para pastar naquela época, né? Para elas engordarem. Aí depois olha lá, ó. Aí ele fala: a cada 10 pedrinhas, troco por uma pedra maior. Aí ele tem 2 buracos ali. Uma pedra maior que simboliza o número 10. E as pequenininhas simbolizando a unidade de 1 até 9. Perceba como que iniciou. Por isso que se chama decimal nosso sistema. Entendeu? É de 0 até 9. Não é decimal porque é até 10. É de 0 a 9. Se você contar do 0 até 9, existem 10 números. Beleza? Decimal nosso sistema. Chegou no 10, o que ele fez? Trocou por uma pedra maior. Olha lá, ó. Assim ele consegue controlar a quantidade de ovelhas. Então as coisas iniciaram assim, pessoal. Foi um processo. A matemática ela é uma necessidade, ela não é uma coisa que foi inventada por cientista, tudo. Foi necessária para o mundo desenvolver e é necessária até hoje. A tecnologia é totalmente dependente da matemática. Certo? Vamos parar por aqui então. Essa foi só uma breve história.